Quais as perspectivas para o Brasil em 2020? O Planeta Azul traz um time de especialistas para falar sobre o que esperam para o país neste ano. Saiba o que é preciso ser feito em economia, educação, infraestrutura e política para que o Brasil saia da crise e volte a crescer. Confira. Eu sou famosamente otimista e eu nunca perco a esperança. Mas eu não, quer dizer, eu estou sempre procurando. Um pouco menos. Eu estou sempre procurando encontrar meios de achar uma saída. Mas eu confesso que nos últimos anos eu fiquei relativamente pessimista, porque eu vi que não é apenas a direita, mas também a esquerda. Eu sou de centro-esquerda. Né? Social-democrata. O capitalismo é o melhor método. Não, o capitalismo é a única solução que nós temos. Sim. Agora, no quadro do capitalismo, o que eu vejo que a centro-esquerda e a centro-direita, os meus amigos do PT e os meus amigos do PSDB, quer dizer, eles não sabem o que fazer do Brasil. Eles chegam no governo e não sabem o que fazer. Uns querem intervir de mais, outros querem intervir de menos, quer dizer, não entendem o papel fundamental da taxa de câmbio, quer dizer, não compreendem que é fundamental o Brasil ter um pequeno superávit de conta corrente. Há várias coisas que não estão na cabeça deles ainda, e não está, quer dizer, porque as teorias não estão disponíveis. Quer dizer, o Brasil só conseguiu crescer muito entre 30 e 90, 80, não 90, porque tinha, quer dizer, os policymakers, os ministros os fazedores de política. Os fazedores de política, eles sabiam que o projeto do Brasil era industrializar. Isso foi definido pelo Getúlio e aos poucos foi ganhando a população brasileira e ganhando os políticos brasileiros. De forma que quando eles chegavam lá, eles tinham que promover a industrialização. Desde 1990, os economistas agora voltaram aos velhos tempos. Não, a industrialização não precisa. O Brasil pode ser um país desenvolvido exportando soja e minério de ferro. É uma loucura, mas é o que eles dizem. Então, eu acredito que nós temos pontos de partida para reativar a economia. Né? E o governo começou a fazer isso, na realidade. O governo fez uma mudança silenciosa na sua política econômica, abandonou aquela retórica ultra-radical dos primeiros 6, 7 meses, que era uma retórica baseada na ideia de expectativas nacionais, de produzir um choque de confiança com reformas estruturais, que aí o setor privado se reanimaria quase que espontaneamente. Isso, na prática, foi abandonado, no meu modo de ver. Sabe? Desde meados do ano de 2019, o governo começou a dar uma série de estímulos, tipo, liberação de fundo de garantia, por exemplo, circulação de moeda, enfim. Redução da taxa de juros da Selic, sim. A mobilização da Caixa Econômica para ampliar crédito, baixar a taxa de juros, até tabelamento de cheque especial, que mais? 13º da Bolsa Família, liberação de recursos do pré-sal para os estados e municípios, sobretudo ano que vem, que é um ano de eleição. Sim. Então não me surpreenderia nada, você sabe que o economista não sabe prever nada, mas feita essa ressalva... Jornalista menos ainda. Mas feita essa ressalva de que o economista não sabe nada sobre o futuro, eu não me surpreenderia que no ano que vem nós tivermos finalmente conseguido um crescimento um pouco melhor, assim na faixa de 2, 2,5%. Já em 2020. Pouco, mas comparado com 1%. Comparado com o referencial recente. Então... Não vai ser suficiente, no meu entender, para reduzir o desemprego de maneira sensível, que é um problema muito grave que nós temos. Né? Mas algum crescimento pode surgir, sim. Tá. Só que aí o que vai ser? Vai haver uma disputa de narrativa, né? Porque os setores mais tradicionais vão dizer, finalmente, as reformas. As reformas não saíram. Na realidade, foi a reforma da Previdência, desidratada, muito significativa, e as outras todas empacaram. Sim. Então, a reativação não se deve à agenda de reformas, no meu entender, e sim ao reconhecimento pelo governo de que precisava dar uns empurrões. Um assoprão na vela. O potencial de crescimento do PIB brasileiro ainda é significativo. Então, assim, o agronegócio continua puxando muito essa demanda. Esse boom que você tem de investimento na área de óleo e gás no país vai chegar ao resto da economia. Essa economia digital do Brasil é surpreendente, né? O Brasil tem uma produção na área de TI, por exemplo, você pega só de investimento de banco na área de TI, nós estamos falando de 7, 8 bi por ano, só na inércia, sem nada disruptivo.
Você pega o movimento do Brasil nessas plataformas, Uber, Airbnb, Facebook, o brasileiro está lá na ponta de usuário. Ele tem um drive nessa coisa, ele é muito disposto e independente de classe social e idade, né? Você pega o sistema de pagamento brasileiro, ele é um modelo mundo, um sistema seguro e 100% automatizado. Então você tem alguns sinais na economia brasileira, infraestrutura, agronegócio, óleo e gás, TI, que assim, mostra que você tem um potencial no país significativo. Nós temos muitas travas ainda, políticas mal feitas, áreas concentradas, oligopólios que atrapalham o crescimento, etc. Mas a minha impressão, eu acho que nós ainda estamos entre aqueles países que têm um potencial de crescimento. Tem espaço para crescer. Tem espaço. Se a gente acertar a política, eu acho que tem espaço. Então, por exemplo, Ceará, todo mundo sabe que Ceará é um exemplo na alfabetização, no Fundamental 1. Das 100 melhores escolas do Brasil de Fundium, Brasil inteiro, das 100 melhores, 76 são cearenses. Então, não tem como você negar. É super forte o resultado do Ceará. Então, se o Ceará faz um bom trabalho, então, o que eles fizeram que eu posso também fazer? Vamos copiar as coisas boas. Então, Pernambuco já está fazendo, Maranhão, Espírito Santo, muita gente está fazendo esse caminho. Por outro lado, no ensino médio, a gente tem um ótimo caso que é Pernambuco. O que Pernambuco fez? Agora é o inverso. O Ceará está copiando Pernambuco no ensino médio. Então, eu acho que está acontecendo isso no país. Eu acho que se a gente conseguir ter gestões públicas baseadas, que constroem políticas públicas baseadas em evidências, não em ideologia, porque eu acho que tem que... o problema é a escola sem partido, né? O problema é o professor que está doutrinando o aluno. Isso é bobagem, bobagem completa. Uma gestão séria, voltada para resultados, é aquela que vai desenhar políticas públicas e implementar de forma que ela tem um lastro, ela se baseia nas experiências de sucesso do país. Equilibrar contas públicas. Sem isto, eu não consigo baixar juros de forma consistente. Então, eu preciso equilibrar contas públicas. Para equilibrar contas públicas, você tem duas formas, gastar menos e arrecadar mais. Esse governo só está pensando em gastar menos. Eu me preocuparia em retomada do crescimento, que é a forma mais inteligente de resolver o problema do equilíbrio fiscal. Sem demanda não se gera. Sim, evidentemente, então eu teria que financiar, fazer investimentos públicos naquelas áreas e setores que tivessem um retorno, ou seja, que fosse um bom negócio para o país, e não fazer investimento não estímulos ao consumo e coisas parecidas que foram feitas no passado, que tem fôlego curto. Então, eu concentraria em redução da dívida, retomada do crescimento e uma forte modificação, alterações na política monetária. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, não é justificável com um país com uma inflação de 3,8% ter spreads bancários de 20% ou de 300% se nós formos falar de cheques especiais e cartão de crédito. Isso não tem nenhum sentido. Por que tem isso? Porque, de certa maneira, tem um oligopólio e porque, de certa maneira, o Banco Central dá casa, comida e roupa lavada para o setor bancário. Então, eu reduziria fortemente, com uma política fiscal equilibrada, ou seja, reduzindo a dívida pública, aumentando a arrecadação, eu reduziria fortemente os juros primários. Nós ainda hoje pagamos uma Selic de 6,50 para uma inflação de 3,5, ou seja, estamos pagando 3 pontos percentuais. O mundo dá zero ou alguns dão negativo. Aqueles que dão positivo dão 0,5. Então, a primeira coisa seria estabelecer uma taxa básica de juros, como qualquer país, que seria a inflação prevista, mais ou menos alguma coisa. Se eu quero estimular a economia, dou a inflação menos alguma coisa. Se eu quero desaquecê-la, dou a inflação mais alguma coisa. No mundo inteiro, o que se discute é quanto que as inovações mais recentes conseguem produtividade suficiente para suplantar, compensar a quantidade menor de pessoas trabalhando. E aí é uma discussão, porque a gente olha assim, puxa vida, a informática, a internet, a inteligência artificial, os algoritmos, tudo isso aí é uma tremenda inovação. Sem dúvida é uma tremenda inovação. Mas se você comparar com as inovações do final do século XIX
e de boa parte do século XX, do começo do século XX, você vai ver que talvez sejam inovações menos eficazes do que aquelas. Porque no final do século XIX e no começo do século XX, as inovações que realmente produziram o avanço das economias no século passado foram algumas do tipo água encanada. Que a gente nem vê mais como inovação. Nem percebe o que a revolução Energia elétrica. e os sistemas de água encanada, se parar 2 minutos, vai perceber a revolução Saneamento. que esse negócio produziu nas comunidades, na humanidade e nos sistemas de produção. Mais do que isso, energia elétrica. A energia elétrica só foi se disseminar, de fato, no século XX. E você imaginar produção antes disso e depois disso, Um a salto de revolução, produtividade. a produtividade que esse negócio produziu é uma coisa espantosa. Não sei se a internet, com todos os avanços que a gente imagina, Se possa equivale ter a... produzido inovação dessa qualidade. Tem inovação, evidente, mas talvez não ao ponto de retirar a economia dessa situação mais assim, hibernada em que ela se encontra. Todo mundo sabe, e principalmente nos países desenvolvidos, Alemanha, Itália, Espanha, que pequenas empresas são a grande fonte de mão de obra desde que se cuide bem delas. Haja incentivos para elas, haja medidas, políticas públicas que propiciem que a pequena empresa realmente cresça. Pequenas políticas que favoreçam a pequena empresa podem resolver essa questão do nosso desemprego. Porque, veja, nós temos aí 13 milhões de desempregados hoje. As empresas não vão sair contratando e contratar esses 13 milhões de uma hora para outra. Não vão. Esses 13 milhões têm que ser estimulados a se transformar em empreendedores, pequenos empreendedores. É assim que muitos países saem das crises de desemprego, estimulando o empreendedorismo. E isso nunca foi feito no Brasil. Então, temos muito por fazer nessa área de pequenas empresas. É um dos únicos países do mundo onde a carga tributária da pequena empresa é igual à da grande. Não tem nenhuma vantagem para a pequena empresa. Todos os países protegem essas pequenas empresas, então, licitações governamentais, a pequena empresa é favorecida. Então, eu acho que não é tão difícil fazer esse país voltar a crescer novamente.